Basicamente, isso é uma luta diária. Até hoje a gente se pega muitas das vezes nessa armadilha e de fato eu não aguento mais. Mas antes disso eu quero te contar algo para você ver o quão perigoso é a autossabotagem, os impactos que ela pode trazer na sua vida e de certa forma quais são as ações que você pode tomar que vão mudar um pouco isso. Até o final desse vídeo você vai entender. Um homem tinha acabado de se casar com uma mulher e ele rapidamente começou a ter uma grande irritabilidade. E então ele resolve se separar. Não aguento mais, não quero mais, não era isso que eu queria para minha vida. Só que antes dele tomar essa decisão de divórcio, ele resolveu procurar um psiquiatra. E o psiquiatra então começou, através de um processo dentro da consulta, fazer uma coisa que a gente chama de anamnese, entender e ouvir um pouco a história daquele cara. E durante o percurso, esse psiquiatra muito inteligente, muito astuto, ele percebeu algo e aí ele foi lá e começou a puxar esse fio. Então ele perguntou, como que é a sua rotina? E esse homem então começou a relatar como que era a rotina dele. Ele, eu saio de casa, tal hora, vou pro trabalho, acordo, né? Acordo, tomo café da manhã, vou pro trabalho, paro pra almoçar. Depois do almoço eu volto e continuo trabalhando, saio do trabalho e vou pra casa. Ou seja, a realidade de muitos brasileiros, a realidade de muitas pessoas. E quando ele passa esse relato pro psiquiatra e ele diz que, tá vendo, eu só trabalho e chego em casa, eu não consigo mais, eu não tô afim mais de ficar casado, eu quero realmente me separar. Diante desse histórico que ele tinha acabado de apresentar sobre uma rotina do dia a dia, o psiquiatra logo disse, olha, você não tá com ódio da sua mulher, você não tá com raiva da sua mulher, você não tá com nada disso, você só tá com fome. E a sua inabilidade de entender as suas próprias emoções começaram a sabotar você, achando que era, por exemplo, um problema dentro do seu relacionamento. Ou seja, muitas decisões, muitas coisas que a gente toma de processo de irritabilidade, às vezes não é necessariamente aquele problema que a gente acha que é. Só que o que acontece? Todos os dias de manhã a gente acorda e existem duas vozes na nossa mente. Sim, existe. Na mente de todas as pessoas. Existe aquela voz que às vezes te encoraja, às vezes te dá aquele ânimo para poder realizar alguma tarefa ou algo, só que logo em seguida tem uma outra voz que a gente chama de voz sabotadora, que começa sempre a apontar as questões negativas, a sua incapacidade, a sua dificuldade, o fato de você não conseguir, o fato de você não ser bom o suficiente, o fato de você, de certa forma, já ter errado tanto, caído tanto, e aquela voz diz, você vai entrar nessa de novo? E todos nós temos essas vozes, e principalmente essa voz sabotadora é uma voz que fala sempre muito mais alto. E eu comecei a estudar, eu entrei num treinamento e comecei a entender um pouco mais sobre as emoções também na pós-graduação. E eu comecei a entender a origem da voz sabotadora. E olha só que interessante. A voz sabotadora, ela nada mais é do que nascer de algo dentro de nós que começa a reforçar um determinado comportamento. Vinícius, eu não estou entendendo nada, isso está muito abstrato na minha cabeça. Beleza. Eu quero que você imagine comigo que você é um banco. Imagina que você é um banco. Banco de dinheiro. Você é um banco. E todas as vezes que você acorda de manhã com um pensamento para realizar algo ou para fazer alguma coisa, esse banco ele começa a te dar uma linha de crédito. Aí você acorda de manhã, você fala, eu tenho que levantar, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer café, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que não sei o que, mas eu não posso esquecer não sei o que do meu filho e tudo mais. Conforme a gente vai falando isso, esse banco ele começa a te dar crédito. Toma. Só que chega um período que a tua linha de crédito estoura, sim ou não? Você já pegou todos os empréstimos possíveis e que você conseguiria pegar dentro desse espaço de tempo. Só que quando chega no final do dia, esse banco ele puxa um extrato e dentro desse extrato ele olha, vamos ver das coisas que você disse que precisava fazer, quais foram as coisas que você fez. E aí o banco começa a olhar que você está em débito, ou seja, você pediu um empréstimo de energia para fazer determinados tipos de tarefa, só que chegou ao final do dia e você não realizou sequer uma tarefa sequer completa. Ou seja, você iniciou várias, mas não terminou nenhuma. E aí você começa a entrar em débito com o banco. E a partir disso,
essa voz sabotadora ela começa a gritar. E ela sempre vai dizer, você já tentou fazer esse curso e não deu certo. Você vai fazer isso de novo? Você vai empreender? Seu pai quebrou, seu avô quebrou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tudo que você começa, você não termina. Você não vai dar certo. Para com isso, não imagina isso, para com isso. E essa desorganização mental faz com que cada vez mais a gente tenha mais dificuldades de ouvir o que está acontecendo dentro de nós, por exemplo, o que eu falei do casal. Ele não consegue interpretar, por exemplo, as emoções que ele está sentindo, que era fome, e meio nesse processo de irritabilidade, ele começa a querer tomar ações mais agressivas, quando na verdade não é que ele estava sendo agressivo, ele só estava com fome. Não é que você está irritado, você só dormiu pouco. Só que essa dificuldade dessas vozes gritando na nossa cabeça impede com que a gente consiga se organizar mentalmente e entender a origem daquilo e o que de fato eu estou sentindo. Talvez você só está com fome. Talvez você só está com sono. Por exemplo, uma criança, quando ela está fora de uma rotina, essa criança ela fica mais vulnerável e mais irritada. Então, qualquer coisa que você faz, a criança faz um escândalo danado. E as pessoas rotulam aquela criança como o quê? Pirracento. Isso é muito pirracento. Não, essa criança só está sem rotina. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa de algo que dê um pouco de previsibilidade do que vai acontecer. E de manhã você dá a previsibilidade para o seu cérebro que vai fazer isso, vai comer nesse horário, vai comer naquele horário. Ou seja, não ter horário, não ter uma organização, não organiza a sua mente. Por isso que você fica, às vezes, até com pensamentos fora de hora. Você tá lá no trabalho e fala assim, será que eu botei a roupa para lavar? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Ou seja, quando você não está no estado presente, você não consegue se livrar das vozes sabotadoras. Por quê? Porque você não está aqui. Por exemplo, você está aqui pensando nesse vídeo? Será que você conseguiu chegar até o ponto desse momento aqui agora que eu estou falando do vídeo? Porque eu te garanto que muitas pessoas já desistiram, já saíram desse vídeo. Por quê? Porque a gente tem uma inquietação na nossa mente por uma falta de organização mental. E o que você precisa entender é o seguinte, se você quer ser um bom profissional, você vai precisar aprender a lidar com você e com as suas emoções. Se você quer ser um bom marido, se você quer ser uma boa esposa, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, a primeira pessoa que precisa suceder é você. É o processo de organização mental, é o processo de organização da sua vida. Muitas das coisas não acontecem na sua vida, não é que você é burro, que você é incapaz, é porque você só não se organiza, é porque você só não se prepara, é porque você não consegue se ouvir. Então, Vinícius, como que eu resolvo isso? Número 1, eu preciso estar no estado presente, a presencialidade. Se eu tô aqui, eu tô aqui. Eu não posso estar aqui pensando lá, mas eu não consigo. Então, você não consegue por quê? Porque você não resolveu. Você precisa entender o seguinte, o problema que você deixa de resolver vai perseguir você. Todo problema que você dá pra ele um distanciamento, ou seja, depois eu faço isso, ele vai te perseguir. E isso acontece por quê? Porque a gente não sabe identificar o que é prioridade e o que é urgência na nossa vida. Então essa dificuldade de organização rouba a gente do momento presente, do agora. Eu precisava estar aqui agora, eu precisava estar prestando atenção nisso aqui agora, eu precisava estar nessa sala de aula e prestando atenção nisso, eu precisava estar no trabalho e prestando atenção nisso, eu precisava estar dirigindo e prestando atenção no que eu estou dirigindo. A gente vive tão inconsciente que se eu te falar assim, não sei se você foi para o trabalho dirigindo, eu falo assim, você passou por algum sinal vermelho? Muitas das vezes a gente chega no destino e não lembra do trajeto. Por quê? Porque a nossa mente não está em um momento presente. E aí que muitas coisas acontecem. Vinícius, como que eu faço para estar no momento presente? Número 1, comece a organizar a sua mente. Eu preciso esvaziar a minha mente. Isso é uma dica, por exemplo, que eu dou para as pessoas quando elas estão estudando. Por exemplo, eu estou aqui estudando, ó, eu tenho uma folhinha aqui, não vou mostrar para vocês, obviamente que são as minhas anotações, né? Tanto eu quanto a Andressa, a gente tem uma folhinha, e eu estou aqui estudando, prestando atenção. E aí vem um pensamento na minha cabeça. Vem um pensamento na minha cabeça de algo que eu preciso fazer ou que eu quero fazer. Eu pego a caneta e eu anoto. E vai acontecer uma mágica na sua cabeça. A partir do momento que você anota, é como se aquele pensamento, ele fosse embora. Foi embora. Então você vai começar a esvaziar a sua mente acerca disso. Veio um pensamento, você anota. Anota. E aí você vai começar a esvaziar a sua mente. Sim, é muito difícil. Sim, é muito complicado. Sim, você
momentos você não vai ter um papel e uma caneta. Se você conseguir ter um bloquinho de notas, alguma coisa, você faz as suas anotações, que eu te garanto que em 3 semanas a sua cabeça vai estar extremamente organizada e você vai começar a aprender a se ouvir e não mais se auto-sabotar. E não mais culpar a auto-sabotagem que está acontecendo na sua vida. Ou seja, se você não der um ponto final, assim como eu falei assim, cara, eu não aguento mais ficar desprendendo energia pra lá e pra cá e chegar ao final do dia com aquela sensação de inutilidade. Eu não servi pra nada, eu não progredi pra nada, as ações que eu tomei no dia de hoje não me aproximam daquilo que eu quero viver, essas ações não me aproximam dos meus sonhos, não me aproximam das minhas realizações. Ou seja, a dificuldade que temos de nos ouvir está diretamente ligado ao processo de autossabotagem, que é uma desorganização mental que acontece por conta de linha de crédito, porque o meu cérebro ele vai começar a liberar. Olha, eu preciso fazer o café, eu preciso lavar a louça, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. E conforme eu vou fazendo isso, ele vai gastando. A nossa mente, ela funciona como se fosse, o nosso cérebro, como se fosse a bateria de um celular. Conforme você vai usando essa bateria, ela vai acabando. Olha que dado interessante. Se você pegar alguns estudos que apontam sobre o processo de comportamento, eles vão mostrar que durante a noite, né, ou no final do dia, são os momentos que você faz as piores escolhas. Grandes partes de pessoas que vão trair ou que traem os seus cônjuges é à noite. Por quê? Porque o seu cérebro ele está esgotado de tantas decisões que você tomou no seu dia, ou na verdade de decisões que você achou que tomou, mas você ficou se auto-sabotando o tempo inteiro. Eu vou pra lá. Não, isso aqui é importante. Aí você começa a fazer. Não, mas isso aqui também é importante. Mas isso aqui também é importante. Ih, mas eu esqueci de ver um negócio não sei o quê. Ou seja, quanto mais você se auto-sabotar, mais decisões erradas você vai tomar, menos produtividade você vai ter e as chances de você conquistar aquilo que você deseja não vão acontecer. Por quê? Porque você não consegue se organizar. Tanto mentalmente quanto sentimentalmente. Se eu te perguntar, o que você está sentindo agora? Possivelmente você tem que estar sentindo alguma coisa. Por quê? Porque esse vídeo ele tem que te gerar pelo menos alguma coisa. E se não me gerar, Vinícius? É porque você não teve no momento presente. É porque você não abriu os seus ouvidos. Então, primeiro passo, você precisa organizar a sua mente. Segundo passo, você tem que parar de querer assumir a responsabilidade de muitas coisas. Você precisa ter a humildade de reconhecer a sua capacidade de fazer determinadas coisas. Ou seja, talvez você precise parar de ser bonzinho demais. Ah, mas fulano me pediu para fazer isso aqui, mas Beltrano me... É óbvio que vai pedir, porque ele sabe que você é um trouxa. É óbvio. Por quê? Porque aquele que não tem capacidade de resolver os seus próprios problemas, quando ele vê um trouxa, ele vai transferir. Deixa esse babaca aí lá porque ele não tem mais o que fazer. Eu estou muito ocupado, então vai lá e resolve isso daqui. E isso começa a gerar em você o quê? Uma estafa mental. E aí você fala, cara, eu preciso descansar minha cabeça, eu preciso tirar um tempo pra mim. Quando você chega nesse nível de dizer que você precisa tirar um tempo pra você, é que você já tá atrasado. A sua cabeça já tá toda zoada. Ou seja, enquanto você não se organiza mentalmente, emocionalmente, você não tem força e energia para conquistar aquilo que você deseja. Eu li um livro que se chama-se Bilionários, do Ricardo Rommel. Né? Eu acho que o autor é Ricardo Rommel, se eu não me engano. Nesse livro, ele estudou qual eram os hábitos dos bilionários. O nome do livro é assim, o que os bilionários têm em comum além dos zeros depois da vírgula. Acho que o título era esse. Então, basicamente, ele estuda qual é o processo de rotina desses caras. E ele percebeu que, pela manhã, eles tomam as decisões mais importantes. Eles têm um momento só deles. Eles fazem atividade física. E eles têm agenda. Eles têm agenda. Olha, eu vou ser muito honesto pra vocês. Eu tava aqui agora conversando com a minha mulher e falei assim, cara, a gente precisa de agenda. Principalmente quem trabalha, né, quem é empresário, quem trabalha em home office, quem trabalha hoje no digital. Se você não tem uma agenda, você vai começar a enlouquecer mentalmente. E aí, o que acontece quando a gente não se organiza? Vai acontecer, possivelmente você já viu ou ouviu, aqueles momentos de fúria que acontece no trânsito. Por quê? Porque você vai explodir. Em algum momento você vai explodir. E aí você vai falar assim, putz, cara, eu não poderia ter feito isso. Então, vamos lá. Autossabotagem é a quantidade de tarefas que eu me proponho a fazer e não dou conta de fazer nenhuma tarefa.
Por quê? Porque são tarefas que são terceirizadas para mim ou são coisas que eu fui empurrando com a barriga. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me organizar mentalmente. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o que o Vinícius ensinou. Eu preciso esvaziar a minha mente. Veio o pensamento, eu anoto. Veio outro pensamento, eu anoto. Tá, Vinícius? E depois que eu tô com essa lista de um monte de coisa que eu tenho que fazer, você vai dividir entre aquilo que é importante, porque tudo é importante, na verdade, né? Importante e urgente. O que é importante? Tudo. Tudo é importante. Por isso que você tá pensando nisso. Porque teve algum momento que você botou isso no seu cérebro. Quando você diz assim, cara, eu não posso esquecer de fazer tal coisa. E aí você, sei lá, tá com teu marido namorando e você lembra, eu tenho que fazer tal coisa. Ou seja, você não tá naquele momento ali. Ou você tá no trabalho e você fala, eu tenho que fazer tal coisa. Então esses são os pensamentos fora de hora. Só que o teu cérebro ele tá ali pra poder te lembrar, você disse que ia fazer tal coisa. Você disse que ia fazer tal coisa e você não fez. E aí você anota. Então o que você vai fazer? O que é importante e o que é urgente? Importante é tudo. E o que eu vou definir como urgente? Aquilo que tem prazo. Eu preciso fazer isso em tanto tempo. Eu preciso fazer aquilo em tanto tempo. Ou seja, se você não começar a gerir o seu tempo, não adianta reclamar que você não tem tempo para fazer as coisas. Isso é só uma desculpa de uma pessoa bagunçada e desorganizada. Por quê? Porque Deus deu as 24 horas para todo mundo. As mesmas 24 horas que eu tenho é que o Bill Gates tem, é o que o Elon Musk tem, é o que o seu Zé da esquina tem. O que vai acontecer é a maneira com a qual eu vou gerir essas 24 horas que Deus me deu. Mas eu acho que tinha que ter mais horas. Reclama então com Deus que criou isso. Porque se ele criou, ele falou assim, você tem capacidade de fazer isso em tanto tempo. Só que você não faz por quê? Porque você se auto-sabota e vai começar a desprender energia para aquilo que não era para estar fazendo, para a rede social e sendo prioridade do outro. Ou seja, enquanto você não for prioridade sua, os seus sonhos e as suas realizações nunca vão acontecer. Ou você começa a tomar uma postura de maturidade e entendimento, de peraí, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou viver minha vida desprendendo energia pra lá e pra cá? Eu vou ser bonzinho com todo mundo? Sim, vai ter alguns momentos na sua vida, se você quer ter algum tipo de crescimento, você vai precisar ter determinados comportamentos egoístas. E é um comportamento egoísta que eu quero dizer é entender sobre aquilo que você precisa fazer. E ter a humildade de reconhecer as suas capacidades e limitações, ou seja, até aonde eu posso ir. Ou às vezes as pessoas te dão uma tarefa e determinam e querem que você cumpra aquilo para elas. Você já reparou que talvez você faz para os outros, mas não faz para você? Teve uma época que eu tive um bate-papo com a minha mulher que eu falava exatamente sobre isso. Ela, poxa, eu não tô conseguindo ter tempo para determinada coisa. Eu falei, então, você não tá tendo tempo para determinada coisa? Porque eu tinha observado. Por quê? Porque você ficou tanto tempo fazendo isso para fulano, tanto tempo fazendo isso para Beltrano, tanto tempo fazendo não sei o que, não sei o que. Por isso que você não tá tendo tempo de dar prioridade. Ou seja, você não está priorizando aquilo que é urgente para a nossa vida. Conselho do titio, tá? Organização mental. É o primeiro ponto para que você não tenha uma estafa mental e um estado de fúria e uma descompensação emocional. Vai xingar, vai bater, vai brigar, irritabilidade, alguém vai falar um oi diferente para você, você já vai surtar. Então você precisa prestar atenção nisso, tá? Então vamos lá. Número 1, o que é autossabotagem? É o processo de gastar energia com aquilo que eu não me organizo. O que eu preciso fazer? Estar em momento presente. Como que eu estou no momento presente? Me organizando mentalmente. Como que eu vou me organizar mentalmente? Fazer anotações dos pensamentos que estão vindo na minha cabeça, de tarefas que eu preciso cumprir e de coisas que eu deixei de fazer, que são os pensamentos fora de hora, certo? Número 4, reconhecimento daquilo que é de minha capacidade de ser feita. Por quê? Porque às vezes, já viu aquela pessoa que é muito atarefada? Nossa, eu sou muito atarefada, corre pra lá, corre pra cá e faz isso e faz aquilo. E chega no final do dia, quando você vai puxar lá o checklist. Vamos lá, vamos ver aqui o que é que deu hoje, do dia. A pessoa não produziu nada? Isso são pessoas sem prioridade. Se você não tem uma prioridade com você, como você espera realizar as coisas que deseja? Vinícius, por que você está falando isso agora ou resolveu gravar esse vídeo? Número 1, porque eu estou aprendendo também sobre isso e eu gosto de compartilhar tudo aquilo que eu estou aprendendo com vocês. Por isso que o canal é Eu Sou o Vinícius. Então eu estou compartilhando aquilo que eu estou aprendendo e eu espero que faça sentido para você e te ajude na sua jornada. Número 2, a crise de determinadas pessoas que sempre estão falando, professor, eu não tenho tempo, professor, eu não sei isso e não sei o que, papapá. Algumas pessoas que a gente treina, por exemplo. Algumas pessoas que a gente faz algum tipo de mentoria, algum tipo de direcionamento. E aí a gente trabalha sobre essa questão de gerenciamento, né? Eu acho isso extremamente importante. E número 3, que eu consegui entender ao longo do tempo que eu não vou conseguir aquilo que eu sonho me comportando de jeito que eu quero. Esquece isso.
Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Já ouviu aquele ditado? Pau que nasce torto nunca se endireita? Então, eu tô aqui para te dar um recado. Você não é pau. E tem como endireitar sim. O problema é que você se rotulou como seu comportamento e você não é o seu comportamento. É a primeira coisa que você precisa entender. Você precisa dividir isso. Você não é o seu comportamento, você não é a sua derrota, você não é o seu fracasso. Um momento ruim não significa uma vida ruim. Um momento de dificuldade não significa uma vida ruim. Uma derrota não significa que a sua vida é uma derrota. Você precisa identificar e separar isso. Existe um momento, existe um comportamento e existe quem eu sou em essência. E quem você é em essência? Você é a imagem e semelhança do Criador. Você foi feito para dominar sobre todas as coisas e não ser dominado pelas coisas. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa carregar dessa mensagem. E eu vou ficar muito feliz se eu souber que você chegou até o final desse vídeo. E aí eu gostaria que você comentasse aqui, ó. Cheguei até o final e vou aplicar isso. E também não esqueça de dar o like. E eu quero te ver o quê? No próximo vídeo. Tamo junto. Até depois do